Temos o privilégio hoje de receber aqui na Fundação Walter Perac de Barcelos o nosso desembargador militar, Coronel Sérgio Antônio Berni de Brum. Coronel Brum, juiz militar de grande quilate jurídico, intelectual, profissional, vai falar em instantes aqui para os amigos da Brigada Militar, os brigadianos que nos assistem, sobre a importância da justiça militar estadual, não raras vezes colocada em xeque no estado do Rio Grande do Sul pela sua finalidade. O Coronel Brum é uma autoridade policial militar, como nosso desembargador, por mérito próprio, formado em direito, com especializações na área do direito civil, criminal, extensa ficha de relevantes serviços prestados ao povo gaúcho, é um dos fundadores das primeiras estruturas do policiamento rural montado lá nos bons anos de 1974. Eu estava completando 10 anos de idade e o Coronel Brum já estava na Brigada Militar, iniciando seus trabalhos e se tornou uma referência nessa área do policiamento rural montado. Ele depois vai contar um pouquinho dessa história, um pouco da trajetória dele na Brigada Militar. Coronel Brum, seja bem-vindo aqui ao estúdio da FUNPERAC. Nos sentimos muito honrados ao lado da Brigada Militar, os amigos, a comunidade em geral, a própria magistratura do Estado, que tem no senhor um representante que nos orgulha muito. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Primeiramente, o meu fraterno agradecimento ao convite que me foi feito pelo meu particular amigo, Coronel Medina, de boas passagens, boas histórias, que deveríamos fazer um programa especialmente para recordar, em especial, a boa luta que tivemos por ocasião da crise, ou do grave equívoco, como eu costumo dizer, que se protocolou na Assembleia Legislativa do Estado em 2008 e 2009, projeto de PEC de extinção da Justiça Militar. E o amigo Coronel Medina foi uma das alavancas fortes, aguerrido e bravo para a nossa vitória e por estarmos hoje ativa e forte como uma justiça militar exemplo para o Brasil. Fico muito feliz e deixo aos amigos aqui da Fundação Perac, na pessoa do seu presidente, o Roberto Alexandre dos Santos, o meu fraterno e justo agradecimento por essa oportunidade. Estamos à disposição para fazer um bate-papo contando a história da Justiça Militar do Rio Grande do Sul e quem sabe dar uma passeada aí sobre as minhas andanças no patrulhamento rural, que é uma atividade que eu exerci por longo tempo e tenho muito orgulho. Conte um pouco sobre o que é a Justiça Militar do Estado, qual é a importância dela para a Brigada Militar e, principalmente, qual é a importância dela para o povo gaúcho. Eu vou me antecipar e vou dizer que sem a Justiça Militar, fatalmente, essa instituição tão amada e tão respeitada pelo povo gaúcho, ela caminha para a sua extinção ou sua substituição. Porque é a Justiça Militar, e aí eu me dirijo a praças e oficiais, que dá a sustentação ao ato de comandar. O comando da Brigada Militar é exercido nos 497 municípios do nosso Rio Grande do Sul, em muitos desses municípios por praças, por graduados. E eles têm na Justiça Militar a sustentação dos seus atos de comando. Mas a Justiça Militar, caro Coronel Medina, para se falar em Justiça Militar do Rio Grande do Sul, eu gostaria de fazer uso de uma palavra que eu vou ser redundante, uso com muita frequência, que é uma reflexão histórica, para nós entendermos como surgiu a Justiça Militar aqui no Rio Grande do Sul. Vamos voltar um pouquinho, todos sabem, os ouvintes sabem, os telespectadores sabem do descobrimento do Brasil, né? Da questão da colonização do estado do Rio Grande do Sul, quando aqui chegou Silva Paz em 1737, fundando o Forte Jesus, Maria, José e o Presídio de Rio Grande.
Aqui chegou os portugueses através de Silva Paz. E, veja, a justiça militar veio com Silva Paz porque ele era militar e as regras do militarismo estavam impregnados nas naus e nos efetivos terrestres dos exércitos portugueses. Lembro que o Brasil, então, quando descoberto, ainda tínhamos a legislação penal aplicada à época, costumeiramente dominada pelos estudantes de direito, pelos doutores, que seriam as afoncinas, né, as manuelinas e as filipinas. Vejam que as ordenações filipinas, elas só perderam o valor jurídico já em 1916, porque o assunto civil que elas regiam só caducou em 1916. Mas eu volto, então, falando sobre a história da nossa Justiça Militar Gaúcha, e eu faço essa reflexão, avançando um pouquinho no tempo, dizendo que o Brasil, ele teve a sua independência em 1922. Dom Pedro I fez a sua independência. Dom Pedro I também foi o responsável por declarar guerra à província Cisplatina, do Pampa Gaúcho, a província Cisplatina, República Oriental, que era uma província do Reino Brasileiro, quando Dom João VI, o pai de Dom Pedro I, veio. Ele anexou, uma das primeiras coisas que ele fez foi anexar a província Cisplatina. E volta um pouquinho no tempo, os portugueses também estiveram aqui, nesta região, mas lá no Uruguai, em 1680, com a fundação da Colônia de Sacramento. Então, feito essa pequena história, eu quero dizer que, em razão desta guerra cisplatina, que foi declarada por Dom Pedro I, com relação às Províncias Unidas da Argentina, que queriam tomar conta do Uruguai, falando mais claro, houve esse conflito bélico, foi o primeiro conflito bélico que o Império Brasileiro, que a nação brasileira participou, que é a Guerra Cisplatina. Nessa Guerra Cisplatina, e estou fazendo essa introdução para explicar logo o que vai acontecer, que terminou em 1828, já afloraram alguns líderes que depois, em 1835 a 1845, eles participariam do decênio heróico que foi a Revolução Farroupilha, certo? Entre esses líderes, podemos dizer que estavam ali no teatro de operações dessa Guerra Cisplatina, o Caxias. A principal batalha da Guerra Cisplatina, hão de saber que ocorreu no município de Rosário do Sul, a Batalha de Tuzangó, ou do Passo do Rosário. Em 1835 e 1845, a Revolução Farroupilha. Naquele período tinha muito conturbado a nação brasileira. E naquele período foi criada uma instituição, Medina, chamada Guarda Nacional. Naquele período regencial, naquele período da regência, em razão da minoridade de Dom Pedro II, em razão da ida embora, vamos dizer assim, entre aspas, de Dom Pedro I. Abandonou o Brasil e deixou o Brasil ao seu filho, à disposição do seu filho de 5 anos. Então, o que ocorreu? Padre Feijó, hábil político, ele criou a Guarda Nacional, aos moldes da Guarda Nacional francesa. Essa Guarda Nacional, ela teve um papel importantíssimo, talvez seja a primeira oportunidade que algumas pessoas que estão nos ouvindo vão saber, que foi o papel que ela foi a fortaleza para que o Brasil não se desintegrasse como nação. Ou seja, porque ela é uma guarda da nação brasileira, mas de caráter estritamente municipal. E ela teve um papel preponderante, aliás, um papel preponderante, inclusive, na criação da Brigada Militar, como nos ensina Hélio Moro Mariante. Quando a Brigada Militar foi criada, e criada exatamente em 1837, devidamente organizada em 41, os efetivos dessa Guarda Nacional completavam os efetivos da Brigada Militar. Bueno, mas com a criação da Brigada Militar, Corpo Policial à época, vamos chamar sempre de Brigada Militar,
mesmo com efetivo reduzido, surge a justiça militar. E esta justiça militar surgiu quando? Em 1848. 1848. Então, a Brigada Militar foi criada em 1837, em 1848 surgiu a Justiça Militar. E a lei que fala na Justiça Militar, ela é bem clara. Ela diz que os comandantes da novela instituição criada, que é a nossa gloriosa Brigada Militar, poderiam buscar nos regulamentos da Justiça Militar aplicáveis ao Exército à época, do crime militar aplicado à época, dos regulamentos existentes, tudo que fosse importante, está no artigo 20, parágrafo 9º dessa lei, tudo que fosse importante para manter a disciplina e principalmente a subordinação dos integrantes da nova instituição. Vejam a preocupação. Então, esta é uma breve histórica de como surgiu a nossa Justiça Militar, que eu tenho muito orgulho de pertencer, e este fato ocorreu especificamente no dia 24 de julho de 1848. Completamos, então, agora, no dia 24 de julho de 2023, 175 anos de existência. O marco histórico está aí. O Coronel Brum, desembargador mais antigo, ele também tem o mérito no fazer esse resgate desse histórico que ele nos apresenta, de ter sido o coordenador do projeto Memória da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Esse livro que eu apresento aos nossos telespectadores, ele foi editado em 2003, ocasião em que eu tive o privilégio de ser convidado pelo Coronel Brum. Ao lado dele estava lá o meu querido colega de turno, Marcelo Lopes Rosa, como capitão da Brigada Militar, como eu também o era na época, de entrevistarmos, sob a liderança do Coronel Brum e toda a equipe que ele mobilizou. Nós entrevistamos quem o coronel citou agora, Hélio Moro Mariante, que é um ícone na história da Brigada Militar, ao lado de outros próceres brigadianos que fizeram o registro da nossa história, como Aldo Ladeira Ribeiro e tantos outros. Aqui nesse livro, nós temos aqui o testemunho do Coronel Mariante, em que temos o privilégio de secretariar o coronel, contando um pouco dessa história, que o Coronel Brum reproduziu agora de forma muito sucinta. Às vezes, coronel, o internauta fica se perguntando, ele que está muito acelerado, acostumado a ver vídeos de 1, 2 minutos, essa nova geração, com essa cultura instantânea, de ter paciência, de prestar atenção nessa história que nós estamos contando, que são as sementes que são lançadas na terra brasileira, que estava sendo descoberta, povoada, conquistada, riquezas que sobram aí para os 200 milhões de brasileiros aí, muitas vezes sacrificados pela falta de educação. E a história, o conhecimento dela nos proporciona conhecer a nossa origem, conhecendo o nosso passado, vivermos esse presente projetando o futuro que o coronel nos traz aqui, apresentando a importância da Justiça Militar do Estado, muito bem ancorada, muito bem plantada. Hoje, uma frondosa árvore com 175 anos que dá bons frutos da disciplina que ela preserva na nossa corporação. O coronel falava aqui sobre o papel estratégico da Justiça Militar para sustentar as ações de comando por tudo que a justiça significa na organização do Estado brasileiro. E do papel que as Forças Armadas, junto com as polícias militares, que o senhor representa muito bem aqui, no papel de poder judiciário, tornando ainda mais forte a justiça do Estado do Rio Grande do Sul, porque o nosso tribunal está lá, conectado com o Tribunal de Justiça, que hoje, eu tenho certeza, coronel, é passada essa história, isso aí já deve ter sido muito bem avaliado pelos nossos atuais desembargadores civis ali do nosso Tribunal de Justiça, que muito nos orgulham, pela sua postura, pelo conhecimento técnico
que o Coronel Brum espelha, porque tem a formação no direito civil, no direito militar, no direito criminal. E o brigadiano sabe, se pisar fora da linha, ele tem uma justiça rápida, célere, diligente, bem preparada, com um Ministério Público próprio. Esse Ministério Público ele é atuante também, ele tem as especificidades do direito militar, aqui que o Roberto, o Horne, o Darlan, meus colegas de turma, dominam bem a matéria junto ao lado de outros advogados que atuam lá no tribunal onde o senhor trabalha, comandante, e creio que nós estamos no caminho certo. Agora há pouco eu vinha aqui para o estúdio, ouvindo a Rádio Bandeirantes, também ouço muito a Rádio Gaúcho, e ali eles entrevistavam a presidente do CREA, aqui, uma mulher, a primeira mulher eleita em 89 anos de existência da instituição, em que ela falava, comandante, a dificuldade que as faculdades de engenharia têm hoje. Olhei ali para o canto, porque ali estamos recebendo também a equipe do coronel aqui, o Herbert e a Dione, secretários de elevado gabarito aí, que são alas do coronel, onde ele vai, eles estão juntos aí, porque são bons secretários e nós que temos essa função social de estarmos na linha de frente combatendo, como o coronel Brum sempre esteve, precisamos de uma retaguarda forte. O Herbert e a Dione aqui presentes representam uma retaguarda que dão esse esteio. E voltando à presidente do CREA, ela dizia que as faculdades, comandante, tem que ir atrás dos alunos para matriculá-los hoje na faculdade de engenharia, porque ela exige muita matemática e que a matemática está cada vez mais assombrando os alunos. E por que eu estou fazendo essa provocação para o coronel Brum? Porque eu quero linkar com o estudo da história. A história, se a gente for analisar os currículos aí, começando pelo nosso, na Brigada Militar, lá vem o Medina fazer uma crítica agora. Sim, eu dou aula de História na Brigada desde que eu entrei lá em 1985, através do vestibular da PUC. Eu dava 30 horas de aula, comandante. Hoje, a última vez que dei aula agora, não faz um ano, para 4 turmas, tive esse privilégio aí, escalado pelo comando, 15 horas aula. O que se ensina em 15 horas? Dentro da importância estratégica que o coronel Brum nos apresenta, fazendo um mínimo resgate, que ele poderia falar horas e horas. Se o internauta que está nesse momento nos assistindo, depois de, eu acho que uns 15 minutos de programa, puder dar um like aí, isso faz com que a plataforma entenda que essa entrevista é de utilidade pública, e para mim é de grande utilidade pública, comandante, porque o senhor está nos proporcionando conhecer mais um pouco da Justiça Militar, da sua trajetória, que deve dar o exemplo para os atuais cadetes lá na Academia de Polícia Militar que vão nos assistir. O comando lá tem essa sensibilidade de reunir aquela moçada lá e mostrar esses podcasts que a gente está gravando com ícones da Brigada, como gravamos com o Coronel Mendes, aqui está o Coronel Brum. Certamente o doutor Amilcar vai assistir, nosso presidente lá, que nos representa muito bem também, com o seu saber jurídico, a sua inserção na Brigada Militar, o seu espírito de justiça. O senhor nos honra, doutor Amilcar. E o seu par aqui presente, o coronel Brum, está aqui nos defendendo, a Brigada Militar. Por favor, comandante, lhe devolvo a palavra. Aí a gente se empolga, começa a conversar, mas o senhor aí, para nós, nesse instante aqui no estúdio da FUNPERAC, tem um valor institucional e estratégico para a Brigada e para a Justiça Militar de valor incalculável. Muito obrigado. Quero fazer um resgate histórico, em se tratando de memória, em razão do livro A Justiça Militar que nós realizamos. Realizamos esse livro, se não me falha a memória, lá em 2003 ou 2004. Perfeito. Quando se buscou a memória oral de magistrados e líderes da Brigada Militar, oportunidade em que o patrono dos historiadores da Brigada Militar era Moura Mariante, vou assim dizer, porque tive a honra de ser seu aluno, deixou escrito o seu depoimento. E o mais importante é que a história tem que dizer muito obrigado ao meu colega, desembargador militar, que
já faleceu, João Carlos Bona Garcia, que foi o incentivador de nós criarmos o projeto Memória na Justiça Militar para resgatarmos a história da Justiça Militar e resgatarmos a história de magistrados e a história de servidores da Justiça Militar. Que a Justiça Militar, ela não é feita no dia de hoje. Ao comemorarmos 175 anos, ou 100 anos, ou 105 anos de uma instituição, nós temos que voltar para trás e dizer muito obrigado por cada tijolinho que foi colocado pelos magistrados, pelos líderes e principalmente pelos servidores que dão a sustentação motora a essa instituição. E eles é que empurram na parte administrativa e logística uma instituição. Então, o nosso agradecimento aos servidores, e faço a homenagem a eles, nas pessoas do meu secretário e da minha assessora, o Dr. Herbert e a Dionês, que estão aqui comigo, porque eles estão comigo por duas virtudes. Uma, porque são inteligentes, e a segunda, que seria a primeira, porque são leais. Sem lealdade, qualquer instituição está fadada a ser extinta, corre sério perigo. Mas, caro Medino, seguindo na história da Justiça Militar, eu gostaria de fazer outra reflexão, até porque a história, para que os ouvintes, os telespectadores entendam, vou dividir em marcos. O grande primeiro marco, eu já disse, foi em 1848, quando foi criada a nossa Brigada Militar, que deveríamos retirar da legislação militar aplicada ao Exército Nacional tudo que fosse interessante para manter a disciplina e a hierarquia. Mas o segundo marco que eu quero destacar foi um marco impulsionado pelo patrono da Brigada Militar e pelo governador ou pelo presidente da província à época, Antônio Augusto Borges de Medeiros e Afonso Emílio Massot, que foi quando eles reorganizaram a Justiça Militar. Esta Justiça Militar, que iniciou em 1841, ela foi reorganizada em 1918 com a criação do Conselho de Apelação da Brigada Militar. Decreto 2347-A, de 28 de maio de 1918, criou o Tribunal de Justiça Militar. Manteve o primeiro grau, Conselho Militar, o segundo grau, o Conselho de Apelação. Já disse, governava o Estado, o presidente da província, Antônio Augusto Borges de Medeiros. O primeiro presidente do Tribunal de Justiça Militar hoje foi o comandante-geral da Brigada Militar, Afonso Emílio Massot. E os primeiros integrantes foram Afonso Emílio Massot, o nosso Claudino Nunes Pereiras, Leopoldo Aires Vasconcelos, Câmara Içá e Ribeiro Dantas, que era o juiz togado, e esse ilustre Ribeiro Dantas relatava, conforme a lei da época, todos os processos. E ele era um desembargador do atual Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que casualmente, em 3 de fevereiro de 2024, completa 150 anos. O Tribunal de Justiça Gaúcho completa 150 anos. Veja que o primeiro integrante do Conselho de Apelação da Brigada Militar ainda, à época, Ribeiro Dantas era o relator, era desembargador, professor da URGS, conceituado, não era gaúcho, era do Rio Grande do Norte, veio aqui para o Rio Grande do Sul e aqui se dedicou às hostes do Partido Republicano Rio-Grandense, que era o partido de Borges de Medeiros, sabe muito bem, como historiador, o que eu estou falando. E o segundo juiz togado também foi João Carlos Machado, que foi um dos redatores do jornal A Federação, lá do Rio Grande do Sul. Então, em homenagem a esses primeiros integrantes da Justiça Militar, que eu já falei, vejam que são heróis da Brigada Militar. Afonso Emílio Massot, o nosso patrono. Claudino Nunes Pereira, o mais guerreiro dos guerreiros. Com uma história belíssima, Claudino Nunes Pereira tem na Revolução de 30. É outra história para nós conversar com ele. Claudino Nunes Pereira foi peça fundamental na Revolução de 30 que levou Getúlio Vargas ao poder, essa revolução que foi capitaneada pelo Oswaldo Aranha. E hoje, Oswaldo Aranha, a gente vê que é o nome da Freeway, né? Pouca gente sabe. Então, esse é o segundo marco histórico.
O outro marco histórico da Justiça Militar, Medina, ouvintes, é o marco que houve a modernização pela primeira vez da Justiça Militar. Porque até esse marco histórico que eu vou falar agora, a Justiça Militar estava muito linkada ao presidente da província, ou do Estado do Rio Grande do Sul, vamos ser mais didáticos, do Estado, e ao comandante-geral. E naquela época, a Justiça Militar era acionada caso a caso, deixar muito claro, caso a caso, tinha um processo de deserção, montava-se os integrantes do Conselho Militar e do Conselho de Apelação para fazer o julgamento, mantinha sempre quem? O presidente, que era o comandante-geral da brigada, e o juiz togado. Os demais integrantes, eles podiam oscilar, né? Tanto é que nós temos vários juízes que passaram pela história do Tribunal de Justiça Militar, julgando casos do segundo grau. Esse outro marco foi em 1940. Mas antes eu quero fazer uma reflexão importante e política. Por que foi criado o Tribunal de Justiça Militar em 1918? Porque a legislação federal dizia que os crimes propriamente militares praticados pelos oficiais do Exército deveriam ser julgados pelos próprios pares. Esta é a razão. E aí a força política gaúcha se movimentou e aprovou essa lei que eu já citei, que criou a Justiça Militar. A outra modernização que ocorreu foi quando deu a garantia aos juízes militares da magistratura, que foi em 1940. O último presidente do Conselho de Apelação foi o Leão de Buri, Ângelo de Mello, comandante-geral da Brigada Militar, que fez a transição para a Corte de Apelação da Brigada Militar. A Corte de Apelação da Brigada Militar, que foi criada, então, em 1940, sendo instalada em 1941. Ângelo de Mello foi homenageado, está nos nossos livros de atas, ele foi conduzido depois para a sua residência, para o seu gabinete. Lembram todos, eu vou adiantar um pouquinho, que a Justiça Militar, desde a sua criação até 1981, funcionava aqui no QG da Brigada Militar. Então, foi criada a Corte de Apelação da Brigada Militar. E os principais integrantes dessa corte, que foram designados, juízes, sempre designado juiz, foi Antero Marcelino da Silva Júnior, Valdomiro Velauzi, Aristide Krauser do Canto, Aldo Ladeira Ribeiro, um dos principais historiadores da Brigada Militar, e aí o juiz civil já Alarico Cabeda, que tem as suas origens na Justiça Militar da União e depois que veio para a Justiça Militar. Mas sobre Antero Marcelino Silva Júnior, pergunto, sabe o que fez Antero Marcelino da Silva Júnior? Ele foi prefeito de Passo Fundo, mas ele fez algo, para mim, de uma visão estratégica de mundo importante. Ele criou a revista Pindorama. Que funcionou por 2 anos, tendo encerrado as suas atividades em 28, se não me falha a memória, e ela teve 31 edições. E o objetivo desta revista Pindorama foi contar a história da Brigada Militar, ou seja, resgatar a história da Brigada Militar. E foi na revista Pindorama, que eu tenho alguns exemplares dela, que eu desvendei um mistério que nós tínhamos lá nas atas do Conselho de Apelação, que em muitas dessas atas eram secretariadas por Amadeu. Amadeu Massot é o outro integrante irmão do Coronel Massot, secretariada por Massot. E eu não sabia quem era esse Massot que secretariava essa reunião das atas. E na revista Pindorama foi constatado que ele tinha um escritório de advocacia na Rua da Praia e, como ele era filho do Massot, ele fazia secretariar essas atas na época do Conselho de Apelação. Então esse é o terceiro marco, que é a Corte de Apelação. E já lhe devolvo a palavra. Então nós já temos aqui a criação da Justiça Militar lá em 1848,
a primeira grande modernização da Justiça Militar em 1918, com a criação do Conselho de Apelação da Brigada Militar. E em 1940 e 41, a Corte de Apelação da Brigada Militar. E aí nós vamos avançar um pouco no tempo e vamos chegar em 1980 com o Tribunal Militar do Estado, que até hoje confunde, e depois, mais recentemente, com a emenda 45 de 2004, o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Então, até aqui, estou resgatando pontualmente os marcos que fortaleceram a nossa justiça militar, paulatinamente, como eu disse, homens íntegros e que enxergavam a justiça militar com visão de futuro. E chegamos aqui a 175 anos e o tribunal já passando dos seus 105 anos. O Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que nós tivemos o privilégio de ouvir o Coronel Brum fazer a edição dessa linha de tempo aqui, que exige um pouco de memória. Não uma memória boa como a do Coronel, eu estou me referindo a nós, enquanto interlocutores, enquanto telespectadores, que podemos até questionar a autoridade que nós estamos tendo o privilégio, a honra de entrevistar, sobre por que fazer essa linha do tempo, citando de memória todos esses nomes que nós ouvimos e daqui a instantes esquecemos. Tem a mesma importância, eu vou tomar liberdade para dar um sentido prático para quem pergunta por que eu devo estudar matemática, por que eu devo estudar história, geografia, português. Olha, porque a gente está formando uma base de conhecimento que vai me levar até a função de juiz militar, de oficial da Brigada Militar, de jornalista, de médico, de fisioterapeuta. Ela está baseada numa trajetória de mérito intelectual. A gente vai se graduando, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. E tudo na nossa vida está fundamentado em atos jurídicos, né? Chancelados, referendados por essas instituições de Estado, como a Justiça Militar. Quando o Coronel Brum faz essa trajetória da linha do tempo, ele está resgatando os principais pontos de desenvolvimento da justiça e as digitais históricas através dos nomes que ele citou. Como nós levamos a nossa própria carteira de identidade no bolso, que é a síntese da nossa história pessoal. Podemos até chamar uma microhistória porque ela está relacionada a um indivíduo. Quando é uma história de uma instituição, como o Coronel Brum nos apresenta, os nomes no documento, as digitais, são maiores, acreditando para as pessoas que conceberam esta instituição, como ela chega até nós nos dias de hoje, como um legado da visão estratégica, de futuro, de vanguarda. Aparício Borges, Afonso Emílio Massot, Claudino Nunes Pereira e outros nomes que o Coronel Brum citou, estão na mesma relação que o documento de identidade traz o meu nome próprio, Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, filho de quem eu sou, quando eu nasci, 1848, disse o Coronel Brum. Depois um segundo marco lá em 1918, e assim sucessivamente, ele está mapeando para nós o que uma carteira de identidade faz, relacionando os principais marcos da nossa vida e que estabelece a nossa pessoa física como é a pessoa jurídica. Então, aí está o sentido prático, que às vezes o professor esquece de explicar, por isso que os alunos hoje em sala de aula têm dificuldade, porque estão muito acelerados por causa dessa tecnologia, que hoje nós nos valemos dela, como o podcast aqui apresentado, para levar esse conhecimento que é útil, sim, principalmente para
olhar para o Coronel Brum, olhe para o Coronel Brum aí na tela. Professor Marco Antônio Nunes, nosso grande editor ali, mostra o Coronel. É um homem que pensa, é um homem que raciocina. Coronel, desculpe eu estar fazendo essa provocação para o internauta, porque hoje as pessoas estão abdicando do raciocínio, do pensamento, estão delegando. Parabéns ao ChatGPT, eu já andei conversando com ele, é fantástico. A gente pergunta e ele responde instantaneamente com inteligência. A gente que é da velha guarda acha legal, mas se eu, estudante, adolescente, não me patrulhar, me policiar, eu vou delegar para as inteligências artificiais o ato de pensar. Será que essa inteligência artificial vai pensar pelos desembargadores, Coronel? Pois é, a inteligência artificial daria outro programa, é muito perigoso. Eu tenho acompanhado aí os debates sobre inteligência artificial e a gente tem que ter muita prudência. Nós não podemos entregar a nossa inteligência, o nosso pensar a uma máquina. Então, tenho muito cuidado. Mas, forçando um pouco a minha memória, em homenagem, então, aos construtores da revista Pindorama, que eu estava falando, né? Que foi o Antero Marcinez Silva Júnior e o tenente João Martins de Oliveira. Eles contaram a história da Brigada Militar, de 26 a 28, como eu já me referi, 31 edições, e foi na revista Pindorama, e é aí que eu vou fazer o resgate agora, porque a minha memória me permitiu que eu trouxesse o nome do secretário, né? Pedi para ele, olha, eu falo tanto em ti, tu tem que fazer com que eu me lembre o teu nome. E o nome é Eurico Massot, que era filho do Massot, que foi secretário da nossa corte naquele período ali do Conselho de Apelação até a Corte de Apelação. Várias atas foi assinada por ele, pelo Eurico Massot, filho do Massot. Mas também quero fazer uma homenagem a quem era o secretário dessa revista Pindorama, que conta a história da nossa gloriosa Brigada Militar, que já falei, Aldo Ladeira Ribeiro, juiz nosso, dá nome ao nosso plenário lá, historiador de primeira linha e que propiciou muito resgate histórico que nós realizamos no Projeto Memória, foi em cima de vasto acervo que o Aldo Ladeira deixou escrito. Ele era um visionário. Ele foi um dos que lutou pela modernização da justiça militar, que eu disse nesse marco histórico que acabou criando a Corte de Apelação. E também faço uma homenagem aqui, para não haver nome do erro, que é o Francisco Pinto de Aquino, que era o tenente encarregado da seção de anúncios da revista Pindorama. São homens que construíram. E temos, inclusive, trabalho de doutorado em cima desta revista, que muitos brigadianos talvez desconheçam. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra, citei ela, eu observei que muitos oficiais da Brigada Militar, quando eu falava na revista, ficaram pensativos, ou seja, nós temos que aguçar realmente o registro da nossa história. Então, eu quero avançar um pouquinho, Medina, nessa parte, e até porque eu pretendo aqui, já estamos chegando em 1940, e ainda temos bastante tempo para contar a história da Justiça Militar, mas antes eu queria dar um dado importante que não pode ser esquecido, que a Justiça Militar do Rio Grande do Sul, até 1946, ela ficou ligada ao Poder Executivo. Até 1946. Ela ficou ligada ao Poder Executivo. Qual é o marco esse, então? Em 1946, a Constituição de 1946, no seu texto, plasmou que os estados tinham a Justiça Militar como órgão do Poder Judiciário. Até 46, de 1848 até 46, a Justiça Militar era órgão do Poder Executivo. Por isso que dizem o Tribunal da Brigada Militar, a Justiça Militar da Brigada, só a partir de 1946 que nós fomos órgão do Poder Judiciário. Então, nós nos libertamos desse vínculo com o Executivo e passamos a integrar a Justiça Militar ao Poder Executivo. Somos um exemplo para o mundo. Um exemplo para o mundo. E se nós voltarmos um pouquinho nas constituições, que nós tivemos aqui 7 constituições no Brasil atualmente, não vamos
pela minha memória, talvez não me falhe a memória, vamos recordar pelo ano, nós tivemos a Constituição do Império, que é a Constituição de 1824. Foi uma Constituição otorgada pelo imperador Dom Pedro I. Aquele que eu falei no início que abandonou o Brasil e deixou por Dom Pedro II, e o Dom Pedro II tinha 5 anos de idade. Mas essa Constituição de 1924, ela tinha uma cláusula muito importante, que só podiam votar aqueles que tinham posse, os demais não votavam. Mas ela tem uma virtude, ela durou 65 anos. Aí depois veio a Constituição de 1891, Proclamação da República, né? Proclamação da República. Ela tinha uma característica importante, que ela impedia que os negros e os analfabetos votassem, né? Desvinculou a religião católica de Estado, como órgão de Estado, né? Na Constituição do Império, a Igreja Católica estava lá, plasmada na Constituição de 1824. Aí, depois de 1891, que é a Constituição que eu estou me referindo, chegou uma Constituição importantíssima para a Justiça Militar da União, que é a Constituição de 1934. Uma Constituição bem democrata, e ela plasmou a Justiça Militar em 1934 no seu texto. Mas essa Constituição, me dirijo aqui aos estudiosos do direito, ela tem um comando no seu artigo 5º que ela proibia os estados de legislarem sobre o direito penal, o direito processual, o direito civil, etc., no seu artigo 5º dessa Constituição, de 1934. Ela faz um corte. Por quê? Porque se nós estudarmos a Justiça Militar, nós vamos verificar que desde a sua criação, a base dela são decretos estaduais. Por exemplo, o regulamento penal da Brigada Militar é de 1911. Governava o Estado Dr. Carlos Barbosa. E, em cima desses decretos de 1911, foi os primeiros julgamentos que ocorreram na Corte de Apelação. Mesmo aí existindo o Código da Armada. Depois nós tivemos o Código Penal Militar de 1944 e depois nós tivemos o Código Penal Militar de 1969. Mas nós, da Justiça Militar, nesse período que nós pertencemos ao Poder Executivo, os decretos eram o norte dos nossos julgados. E nós temos um decreto de 1857, que eu, inclusive, cobro muito dos meus assessores, que seguidamente tem que ler esse decreto, estudar esse decreto, que ele tipificava alguns crimes que eram tipificados no Código Penal da Armada. Ele tipificava crimes cometidos pelos integrantes da Polícia Militar, da Força Gaúcha, da Brigada Militar. E eu faço aqui uma informação histórica que um dos crimes que ele tipificava, porque hoje está em voga o combate à corrupção no nosso Brasil, e o Brasil precisa fortemente de cerrar fileiras para se extirpar a corrupção do nosso país, mas nesse decreto não era tipificado o crime de corrupção. Nesse decreto de 1857. Mas tinha o crime de peita, que se assemelhava ao crime de corrupção. Por que eu estou fazendo essa reflexão? É uma reflexão para as pessoas pensarem. Vejam a preocupação da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que desde 1954 já se preocupava. Não só com a deserção, não só com a prevaricação, não só com ofensa superior ou inferior, não só com descaminho, mas o crime tipificado de peito, que se assemelha ao da corrupção. Esse ponto que o senhor traz para a nossa memória é um ponto muito relevante, porque talvez o telespectador possa passar desapercebido, que esta é uma das especificidades da profissão policial militar. Então, quando às vezes dizem que nós temos privilégios, comandante, nós temos muito mais deveres.
enquanto um cidadão civil corre se afastando do perigo na situação de emergência, nós corremos na direção do perigo para salvar vidas. Para nós, pelo Código Penal Militar, que está sob a nossa cabeça, né, podemos assim falar, ele nos impõe uma conduta mais rígida imposta pela disciplina militar. Então, quando nos olham, e eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, como uma classe privilegiada, porque para alguns se aposenta cedo, porque a gente começa trabalhando cedo, hoje nós trabalhamos 35 anos. Quando chegamos ao final da carreira, de 35 anos, sobrevivendo aos inúmeros combates que nós nos deparamos, sendo recebidos com uma saravada de balas ali, do outro lado, pelos criminosos que nós combatemos, defendendo a sociedade, nós, como militares, como policiais, nós temos uma legislação mais rigorosa que nos impõe deveres específicos. Então, se eu faltar ao serviço como civil, eu vou levar uma advertência. Agora, um policial faltar ao serviço, chegar atrasado, não usar, ou melhor, usar indevidamente o uniforme, o fardamento que ostenta, pode ser tipificado como crime. Gostaria que o senhor fizesse um comentário acerca disso, que coloca a importância da justiça militar para nos julgar sob essa ótica. Eu quero, se me permitir, só terminar o raciocínio das constituições, mas de pronto eu digo, a justiça militar não é corporativa. Volto na Constituição de 46. A Constituição de 46 plasmou a justiça militar como órgão do poder judiciário. Mas aí nós recebemos a Constituição de 1967. A Constituição de 1967, em especial a Constituição Gaúcha, ela retirou o segundo grau da justiça militar. Extinguiu o segundo grau por um longo período. O Tribunal de Justiça Militar, ou o Tribunal Militar, a Corte de Apelação, como queiram dizer. Só voltou porque teve o trabalho magnífico, holístico, vibrante de quem dá o nome a esta fundação. O governador Walter Perac Barcelos, o coronel da brigada Walter Perac Barcelos. Ele arguiu a inconstitucionalidade de 54 artigos da Constituição Estadual. E, ao fim e ao cabo, com a emenda constitucional de 69, no seu artigo 192, graças ao trabalho de Walter Perac Barcelos, e tem várias passagens na Justiça Militar defendendo, inclusive, uma das leis que mais estruturou a Justiça Militar foi no seu governo, foi quando ele foi governador. No artigo 192, se não me falha a memória, da emenda constitucional de 69, diz mais ou menos assim que se mantinham os tribunais existentes antes de 67. Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Foi inserido na emenda constitucional de 69. Trabalho nascedouro no Rio Grande do Sul que fortaleceu os tribunais de São Paulo e de Minas Gerais. Depois nós chegamos na Constituição de 88, foi plasmada a Justiça Militar, essa Constituição que nós chamamos de cidadã, que previu essa série de direitos individuais, direitos coletivos, essas garantias que nós temos hoje, essa Constituição que nós convivemos hoje, que, ao meu sentir, traz muita segurança ao povo brasileiro, mas nós tivemos uma pequena dificuldade nessa Constituição também, mas aí foi mantido os tribunais, novamente na Constituição de 88, naqueles estados em que tivessem um efetivo superior a 20 mil homens, né? E assim nós fomos avançando, ilustre Coronel Medina.
e chegamos aos 175 anos. Sempre com o trabalho de pessoas visionárias, de pessoas que sabem, e já aí caminhando para responder a sua pergunta, que sem a justiça militar, a tropa armada, que representa o Estado em todos os municípios gaúchos, 497 gaúchos, quem representa o Estado nas 24 horas, respeitando as demais profissões, é o brigadiano. É ele que permanece 24 horas de pé e a ordem. Ela tem que ter um controle. Ela tem que exercer esse controle. Ela tem que exercer um controle, até, como eu gosto de dizer, os meus assessores sabem, um controle pedagógico. Porque um tapa dado no rosto de um cidadão por um representante do Estado é diferente, muito diferente, de um tapa que ocorre entre dois cidadãos em uma rixa, em uma briga de rua. Então, lembre-se, os policiais militares, que os senhores são o Estado. Os senhores são a ponta do Estado. Tem uma catástrofe, quem é que chega lá na ponta? A Brigada Militar. E não só a Brigada Militar, e aqui eu peço uma vênia, porque eu já estou completando, vou completar, se Deus quiser, agora no dia 18 de fevereiro de 2024, 50 anos de atividade pública, 50 anos de atividade pública, e às vezes eu me equivoco. Os jurisdicionados da Brigada Militar são os policiais militares, oriundos da Brigada Militar, e os integrantes do Corpo de Bombeiros, da novela instituição Corpo de Bombeiros, que tem a sua história magnífica. Então, a eles que eu estou me dirigindo nesse momento, para que eles saibam que a Justiça Militar está sempre para abraçá-los, está sempre para, pedagogicamente, auxiliá-los na sua vida profissional. E ambos bombeiros, ambos policiais militares têm que entender que eles são os representantes do Estado em qualquer situação que eles sejam chamados. Por isso que nós temos que ser rigorosos, temos que ser coercitivos, temos que ser punitivos, mas a justiça também é, como eu disse e repito, pedagógica. O que eu quero dizer com isso? Se o policial militar de um determinado batalhão, se o integrante do Corpo de Bombeiros Militar de um determinado batalhão, ele é punido no crime de concussão, que é receber, é pedir, exigir, esse é o tipo, exigir, na pena dele vai refletir lá para os integrantes e os colegas dele. O que se quer é isso, que tenhamos muitos poucos processos na Justiça Militar. Quanto menos processo a Justiça Militar tiver, a Corporação Brigada Militar, a Corporação Bombeiros Militar estará rígida na disciplina, na hierarquia e, como diziam os antigos lá em 1848, na subordinação. Muito bem dito, Coronel Brum, nosso desembargador militar. Esse ponto que o Coronel Brum foca nesse instante, no papel que o soldado da Brigada Militar representa na nossa sociedade, de ele, uma vez utilizando o uniforme, estando ou não usando o uniforme, mas a condição dele de policial militar, ele é fardado de serviço e até na folga, um representante de Estado. Estado. Recentemente, e aqui vem especificidades da nossa profissão, o Coronel Brum afirmou, ele está há 50 anos no serviço público e diligentemente trabalhando muito com a sua equipe para manter essa disciplina, essa hierarquia no papel que representa a Justiça Militar. Pois bem, quando ele se aposentar, ele não deixa de ser brigadiano. Quando ele for para a reserva, remunerado da brigada, como eu fui. Fui para a reserva, comandante, e deu um assassinato próximo da minha casa. Os vizinhos foram bater na minha casa, porque eu moro no mesmo lugar há 45 anos, no mesmo lugar, a casa que o pai comprou, financiada pela Caixa Econômica Federal, em 1978. Estou lá até hoje. E os vizinhos foram bater na minha casa. O senhor vai ver onde eu vou chegar nesse ponto. E me pedindo providências. Eles não ligaram para o 190, porque eu sou brigadiano há 38 anos. Então, morando há 45 anos no mesmo local,
eu sou visto como referência na região onde eu moro, em Canoas. Bem, fui no comandante da brigada em Canoas, relatei o episódio para ele, naturalmente ele tinha conhecimento, reportei que era uma facção criminosa famosa. Hoje nós temos várias facções criminosas famosas. Não vou citar o nome para não engrandecê-los, né? Como orienta aí o nosso comando valioso da Polícia Civil Gaúcho. Quando a gente dá entrevista, evita aí de encher a bola dos criminosos citando a bandeira deles. Pois bem, ao lado do comando do 15º Batalhão de Polícia Militar em Canoas, nós vencemos esta facção criminosa responsável pelo assassinato de 2 pessoas próximas na minha casa. E como foi solucionado? Uma facção criminosa que se apossa de um local em que o Estado deve estar sempre presente. E a melhor e maior representação do Estado, o Coronel Brum aqui afirmou com a autoridade de 50 anos de serviço público que o soldado da Brigada Militar é o Estado do Rio Grande do Sul. Por isso que ele diferenciou. Uma bofetada de um soldado é uma bofetada do Estado. Então, a responsabilidade desse soldado, como didaticamente o Coronel Brum disse para nós aqui, que o papel da justiça militar, sim, é pedagógico. É punindo o camarada que não teve o profissionalismo de ter a disciplina para evitar a violência, excedendo o seu limite, vai ser responsabilizado porque ele é um agente do Estado, não é 2 brigão fora de controle aí se esbofeteando. Pois bem, os soldados da brigada passaram a fazer um policiamento ostensivo no local que os criminosos tomaram de assalto, matando o proprietário do estabelecimento e para colocar ali um ponto de tráfico de droga. Pois bem, os soldados da Brigada Militar fazendo policiamento ostensivo, armados de fuzil, durante 30 dias fizeram com que os criminosos fechassem a porta do estabelecimento que tomaram de assalto e fossem embora, e está fechada até hoje. Porque ali estavam 2 jovens soldados da Brigada Militar. Eu olhava uma menina que estava regularmente no policiamento ali, de um brinco na orelha, uma pérola, menina bonita, brigadiana bonita, junto com o colega dela ali, lembrando a dupla Pedro e Paulo, no policiamento ostensivo, de fuzil. Representantes do Estado foram reconhecidos pelos criminosos, porque aqui ainda tem lei, diferentemente de outros lugares em que, infelizmente, o Estado, ao deixar de estar presente, os bandidos tomam conta. Então, aí vai, para quem compreende o que significa o Estado, a importância de ter um soldado da Brigada Militar fazendo policiamento 24 horas e por trás dele, na retaguarda dele, como se referiu inteligentemente o Coronel Brum, a existência de uma justiça militar estadual que tem um papel pedagógico. Tudo bem. Me fizeste, com o teu raciocínio, resgatar uma parte histórica referente à Constituição de 1891, a Constituição da República. E as palavras não são minhas, são do Aldo Ladeira Ribeiro, até com toda a propriedade. Vejam bem, passamos da Constituição de 1824, né, não consta nada sobre a justiça militar, só os decretos, como eu falei, eu acho que fui bem didático nesse sentido, para os nossos telespectadores entender. A Constituição de 1891, logo após a proclamação da República, não tem uma linha sobre a Polícia Militar. E vejam que as polícias militares do Brasil carregaram o fardo dos enfrentamentos bélicos que ocorreram. Né? Muito bem lembrado. 1891, depois nós tivemos a Revolução de 1895, e ali chegamos até a última Revolução de 1930. E Aldo Ladeiro diz que esqueceram, a República esqueceu, de valorizar as polícias militares. Eu estou sintetizando a manifestação do Aldo Ladeira Ribeiro, que ele deixou escrito, inclusive no livro do centenário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Faz 50 anos que ele deixou essa mensagem escrita, que nós acabamos resgatando lá com a minha equipe aí, o Herbert e a Dionesa.
Então, a Polícia Militar, ela é vista como uma mão que é estendida com um abraço, um carinho. E vou dar um exemplo bem latente que eu acabei de ouvindo há pouquíssimos dias aí, de uma senhora que pediu socorro, estava sofrendo violência doméstica do marido, e ela ligou para o 190. O policial militar, inteligentemente, dotado de espírito de sala de operações, aí a experiência minha como oficial da Brigada Militar, como coronel da ativa, mesmo que eu fiquei na Brigada Militar 28 anos e já estou caminhando para 20 e poucos anos, 23 anos lá na Justiça Militar, completo aí meus 50 anos agora, em 2024. Ele entendeu a mensagem dela, que quando ela pediu uma pizza para ele, ele... aqui é a sala de operações da Brigada Militar, mas ele entendeu que ali tinha uma mensagem de socorro, porque ela caminhando ofegante e chorando. Ele acionou a patrulha da Brigada Militar e, resultado, foi preso em flagrante o agressor, né? Hoje, modernamente, a Justiça Militar, nós temos, por exemplo, a ouvidoria. Nós temos recebido, talvez pela ouvidoria ser um pouco afastada, aparentemente, para quem vai lá, pessoas que precisam de acolhimento, ser acolhida, ter uma solução, ter um encaminhamento. Então, nós estamos nos modernizando. E falar em modernização da Justiça Militar, nós estamos vivendo a era digital, da tecnologia de informações e comunicação, os processos da Justiça Militar hoje, atualmente, isso começou lá em 1999, depois em 2008 teve um grande expulso, 2009 com a criação do Sistema de Gerenciamento Eletrônico, o Sistema SEGA, criado pela Justiça Militar. Aqui faço uma homenagem ao Coronel Itamar, que foi quem criou esse Sistema SEGA para a Justiça Militar. Deixo aqui a minha homenagem a ele, né? Depois a gente avançou com o Sistema EPROC na Justiça Militar. Antes nós tivemos o PJE, Processo Judicial Eletrônico do CNJ, né? E acabamos recentemente, agora em 2020, implantando o PJE da Corregedoria, tudo eletrônico, e o Sistema de Execução da Pena Unificada, CEU, Sistema Eletrônico de Execução Unificada, CEU. Então, nós estamos hoje, não temos nenhum processo que não seja digitalizado. Este é o caminho hoje. Por isso que eu te disse, muito cuidado, nós temos que ter muita prudência com a inteligência artificial, porque como estamos caminhando com uma velocidade bastante espantosa, eu tenho muita dúvida se lá na frente a própria máquina não vai substituir integralmente uma entrevista como essa que nós estamos realizando. E eu não gostaria que isso acontecesse. Uma entrevista como essa que estamos realizando, ela exprime, entre outras tantas virtudes, uma que eu acho importante, que é sentimento. É sentimento. Então, é isso, meu caro Coronel Medina. A gente fica muito feliz com essa oportunidade. A honra é nossa, comandante Coronel Brum, nosso desembargador militar, atuante aqui na Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no nosso Tribunal Militar. O senhor tocou num ponto, eu acho que é uma oportunidade da gente esclarecer para o internauta. Caso um cidadão, em qualquer parte do Estado, constate que, por exemplo, recebeu uma abordagem indevida de um policial militar pertencente à nossa querida brigada e foi exigido dele alguma coisa fora da lei pelo representante do Estado. Ele pode fazer a denúncia diretamente para a ouvidoria do Tribunal Militar? Pode, mas pode. A gente recebe todas. A nossa ouvidoria é uma ouvidoria... o espírito das ouvidorias do Brasil é o espírito acolhedor. Mas a Brigada Militar, eu orientaria que esse cidadão procurasse a ouvidoria da Brigada Militar. Procurasse, inclusive, a Corregedoria da Brigada Militar. A Corregedoria, pelo conhecimento que eu tenho, o ilustre corregedor, o Coronel Vladimir, ele tive a oportunidade de visitá-lo, ele me mostrou lá que ele tem instrumentos eficientes, eficazes e efetivos para atender essa demanda. Acho que nesse caso, nessa pergunta, a minha corporação, a gloriosa Brigada Militar, que eu ainda sou coronel da ativa da Brigada Militar, eu estou num quadro especial,
né? Amo, como todos nós amamos a nossa instituição Brigada Militar. Hoje eu sou desembargador militar e eu tenho que entender isso. Eu tenho que agir como desembargador militar. Mas como coronel da Brigada Militar, eu oriento que esse cidadão, em razão da sua pergunta, que ele vai ter todo o atendimento possível na nossa gloriosa militar. É só procurar as ouvidorias que a Brigada Militar tem pelo EC Rio Grande e a corregedoria que vai dar a resposta, como eu já disse, eficiente e eficaz. Não tenho dúvida nenhuma. É muito importante esse esclarecimento, porque o senhor é a autoridade na nossa magistratura militar para esclarecer para o telespectador, o cidadão que não é da área do direito, que é um cidadão trabalhador, às vezes ele tem medo de se dirigir até a unidade, lá o batalhão, o regimento, para dizer alguma coisa que compromete o profissionalismo do policial militar que abordou ele, que atendeu ou não atendeu devidamente ele. O Coronel Brum está aqui esclarecendo que o melhor caminho é procurar a corregedoria da Brigada Militar, muito bem comandada ali pelo Coronel Vladimir, que nos representa muito bem, com o seu conhecimento jurídico, a sua imparcialidade, a sua integridade. Não estamos aqui para lhe elogiar, comandante Coronel Vladimir, mas reconhecer aqui, na presença do Coronel Brum, que esse trabalho que o senhor lidera na Brigada, ele é de uma importância para a nossa corporação, porque dá segurança para o cidadão que está nos assistindo de que há um caminho institucional em que a pessoa é preservada, o seu anonimato, a sua identidade, para ela dizer o que está errado na Brigada e que nós vamos, com toda certeza, corrigir. É isso aí. Se me permite, eu gostaria de dizer, até porque não fui instado, mas da importância da composição do Tribunal Militar do Estado, Tribunal de Justiça Militar do Estado. Tribunal Militar do Estado até a emenda 45 em 2004. E aumentou as nossas competências, mudou a formatação da Justiça Militar, permitiu que o juiz de direito do juízo militar julgasse monocraticamente. E a composição hoje do tribunal são 7 juízes militares, são 7 desembargadores militares. 4 oriundos da Brigada Militar, 1 oriundo do MP, por comando constitucional, 5º constitucional, artigo, se não me falha a memória, 94 da Constituição Federal, 1 oriundo da Ordem dos Advogados do Brasil, também do 5º Constitucional, e 1 juiz de carreira que tem o acesso ao 2º grau, é promovido ao 2º grau. Essa mudança, porque antes eram 5, só ocorreu em 1980, com o Código de Organização Judiciária do Estado, que estabeleceu esse quórum de 7 magistrados no 2º grau da Justiça Militar. E o 1º grau, nós temos 2 auditorias em Porto Alegre. A primeira auditoria, que é originária lá do início da Justiça Militar, tem origem lá nas auditorias de guerra da Justiça Militar. E aqui a nossa homenagem, quando falo na segunda auditoria, ao primeiro juiz auditor, que é o Dr. Severo Barcelos, que ele foi incumbido de processar oficiais da nova Brigada Militar que se levantaram contra a aplicação da lei que era da vigia na época, mas os julgadores poderiam ser da Guarda Nacional. E aí esses oficiais, entre aspas, se rebelaram e o juiz auditor, Dr. Severo Barcelos, foi considerado o primeiro auditor da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Mas essa estrutura, então, de 7 magistrados, eu já falei, é originário do COJA, e nós temos, então, as 2 auditorias aqui em Porto Alegre, a primeira e a segunda. Temos a auditoria desde 1957 em Santa Maria e desde 1975 em Passo Fundo. Passo Fundo é o prédio ali próximo, todos conhecem, ali naquela região ali dos quartéis ali
era o antigo Centro de Intendência da Brigada Militar que tinha em Passo Fundo. Santa Maria, ela funcionava num imóvel cedido pelo Estado, um imóvel do Estado, e hoje Santa Maria enfrenta a dificuldade de ter um imóvel de funcionamento próprio. Está numa auditoria, está num imóvel alugado, né? Doutora Marilúcia é a juíza de Passo Fundo, a doutora Eliane é a juíza de Santa Maria, junto com a doutora Viviane, e aqui a primeira auditoria nós temos o doutor Francisco, a doutora Karine, e a segunda auditoria nós temos o doutor Alexandre e a doutora Johnny. E o segundo grau, em homenagem aos meus pares, o presidente Amilcar, a vice-presidente, a desembargadora Maria Emília, o corregedor, o desembargador militar Mendes, o ouvidor, este magistrado que está falando com Vossa Senhoria, né? O doutor Fábio e o desembargador Mor. Então, desembargadores Fábio Duarte Fernandes e o desembargador Rodrigo Mor. E temos a vaga agora do 5º Constitucional, que está reservada à Ordem dos Advogados do Brasil. Já com ofício lá na Ordem dos Advogados do Brasil, entregue pelo presidente Amilcar, e logo deverá sair a lista cêspula, e o tribunal vai escolher 3, e esses 3 vai ser encaminhado para o governador, que é quem compete, forte na Constituição estadual, indicar o novo magistrado do Conselho de Apelação, da Corte de Apelação, do Tribunal Militar do Estado, do Tribunal de Justiça Militar do Estado. Vai ser o representante da OAB que nós vamos receber logo, se Deus quiser. Voltaram a falar em tirar o porte de arma do policial militar que está na reserva, lá em Brasília. Isto é um erro, comandante. Porque eu não deixo de ser policial, senhores parlamentares aqui no estado do Rio Grande do Sul e os nossos deputados federais, eu não deixo de ser policial militar quando vou para a reserva. Tanto que eu estou ao alcance para ser chamado de volta. Tirar o meu porte de arma é aumentar a minha vulnerabilidade, porque os vizinhos continuam me reconhecendo como brigadiano, e assim acontece comigo, acontece com o Coronel Brum, que é referência na região onde ele mora, e todo brigadiano em todo o estado do Rio Grande do Sul e no Brasil todo. Eu acho que a gente não pode julgar o policial militar pelas exceções, pelos desvios de conduta. A maioria dos brigadianos, está aqui o Coronel Brum atestando, pelo número de processos que a Justiça Militar julga, ela é rápida, ela é célere, ela é imparcial, sim, porque o Coronel Brum atestou, mesmo que também coloque sob suspeição. Vocês não vão dizer que vocês não são corporativistas, mas são corporativistas. É só analisar os dados ali e os jornalistas, vou tomar liberdade aqui como embaixador da Justiça Militar do Estado, a convidar, em seu nome, dos outros desembargadores, os meus colegas da área do jornalismo vão lá tomar um café com o Coronel Brum, o Coronel Mendes, o doutor Amilcar, o doutor Fábio, o Mor, para esclarecer que não tem mistério no nosso tribunal, vão ver os números lá, os processos, e felizmente, aí, quanto menor o número de processos, está atestando que a Justiça Militar está cumprindo o seu papel ao lado do comando. E se o cidadão entender que, ainda assim, tem alguma coisa para melhorar, procura a corregedoria, vai na ouvidoria do tribunal, garantimos aí o sigilo da fonte, o anonimato, para a gente aperfeiçoar a brigada, porque é isso que o Coronel Brum e os demais desembargadores lá representam. A idoneidade, a grandeza, a honra da Brigada Militar, que nós temos a pretensão de mantê-la, porque recebemos esse legado de boas obras dos brigadianos que o Coronel Brum citou. Coronel Brum, muito obrigado pela sua presença. Eu vou lhe devolver a palavra aí para as considerações finais. Nos sentimos muito honrados de lhe ouvir ao longo da tarde do dia de hoje, para levar um pouco mais de conhecimento para essa moçada aí, para os mais antigos também, que querem conhecer um pouquinho mais da nossa justiça militar, certamente através das palavras aqui que o senhor semeou na nossa mente bom conhecimento. Eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer o presidente
Roberto Alexandre dos Santos, presidente da Fundação Walter Perac de Barcelos, historicamente ligado à Justiça Militar. A Justiça Militar deve muito a ele, como eu tentei expor nesta breve entrevista. Dizer ao amigo Haroldo Medina, coronel da Brigada Militar, expoente da história, expoente do jornalismo, que está levando uma dificuldade que nós temos, que é nós nos fazermos conhecido externamente e até internamente. Este é meu agradecimento. Muito obrigado por esta oportunidade, Haroldo Medina, por permitir que um integrante da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que completa 175 anos, agora, no dia 24 de julho de 2023, possa mostrar à sociedade gaúcha um pouco da história dessa instituição que foi construída, como eu disse no início, por abnegados servidores e magistrados. E em nome da primeira composição do Conselho de Apelação, Afonso Emílio Massot, Claudino Nunes Pereira, Leopoldo Aires Vasconcelos, Câmara Içá e Ribeiro Dantas, eu só tenho a dizer muito obrigado por essa oportunidade e um fraterno abraço ao amigo entrevistador e a todos os que nos assistem. Um abraço e muito obrigado. Entrevistamos hoje aqui o desembargador militar, Coronel Sérgio Antônio Berni de Brum, um líder na nossa corporação, representante lá no nosso tribunal, ao lado dos seus próceres colegas, desembargadores e juízes aqui nominados por ele. A honra é da Fundação Walter Perac de Barcelos, nessa prestação de contas à sociedade gaúcha, como o coronel muito generosamente nos concede alguns predicados aí, de integralidade, de moralidade, e só reconhece no outro as virtudes que a pessoa também tem. Então, tudo aquilo que o senhor reconhece em nós, em mim, é porque o senhor tem guardado na sua formação, na sua mente, no seu coração. O senhor realmente nos representa muito bem. Hoje escrevemos aqui, nessas páginas digitais, dessa cultura do podcast, uma preciosa página na história da Brigada Militar, que o senhor muito bem representa, sim, também, como o nosso mentor, quando produziu esta obra de resgate da memória da nossa justiça militar. E o resgate da memória é importante porque um ser humano sem memória, ele vira uma pessoa inválida, né? Até dizemos que está com uma vida vegetativa, quando eu perco a minha memória, infelizmente. Então está aí o Coronel Brum, ao lado de outros próceres brigadianos, preservando o valioso patrimônio da memória da Brigada Militar e da nossa justiça militar. Grande abraço a todos, Deus esteja sempre iluminando o nosso caminho, nos concedendo muita saúde e paz.